Saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Lendo no livro de Jó, capítulo 4 e o verso 7, que vai dizer assim: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Amados, ele faz que vemos que estamos aprendendo com a palavra que Jó, no momento ali onde ele se encontrava com dificuldade, não só financeira, mas também na sua família e também espiritual ali, a dificuldade mental ali, a situação dele que ele tinha na mente, aprendemos que ele faz Bildade e também temos o Zofar, esses 3 amigos. E o primeiro ali que se manifesta, ele expressa o que Jó estava vivendo, né? Aquela situação que na sua mente, na sua alma, Jó estava gritando de desespero, né? Mas ele lembra que a Jó, que o fim não pertence aos santos, né? Sabemos que um grande exemplo que nos deixou o nosso Senhor Jesus, quando ele estava na terra, é que tudo ele sofreu por amor a mim, por amor a você. E vemos que ele sofreu sendo inocente, né? Muitos poderiam dizer ali o que ele fez, muitos julgaram o nosso Jesus, mas sabemos que Jesus ele foi o único, perfeito. Ele morreu, ressuscitou e um dia ele voltará para nos buscar. Entendemos com essa lição que ele cometeu ali alguns erros, né, tentando julgar a vida de Jó, mediante aquilo que ele tinha de experiência em sua vida. Mas o que o Senhor tem nos chamado a atenção é que você e eu, nós podemos passar por dificuldades na nossa vida, entendendo que quem nos abraça e quem é o nosso verdadeiro amigo, que sempre estará conosco nas horas mais difíceis, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. 4, versículo 1. Jó 4, 1. Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Podemos assentar, versículo 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Essa semana na Escola Bíblica Dominical, nós começamos a estudar sobre os discursos dos amigos de Jó. Quando a gente olha para a palavra de Deus e olha para o livro de Jó em específico, o livro de Jó vem dentro de uma sequência bíblica, ele tem um fundamento muito importante. Até o livro de Jó, todas as vezes que você olha para a Bíblia, você encontra uma coisa chamada a relação de causa e efeito. Ou seja, quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus falha, ele é punido. Quando ele faz algo de que Deus se agrada, ele então é abençoado. Até o livro de Jó você vem nessa sequência. O livro de Jó quebra essa sequência porque ele traz para mim e para você a observação que nem sempre a vida é composta de causa e efeito. Se você observa a vida de Jó, e a vida de Jó, embora Jó, em contexto histórico, fosse tão antigo quanto Abraão,
há um paralelo entre Jó e Eli, por exemplo. Os dois eram pais, os dois tinham filhos, e os dois tinham comportamentos completamente diferentes com os seus filhos. A Bíblia diz que por falta de vigilância de Eli sobre seus filhos, a presença de Deus, que era a lâmpada de Israel, se apagava. E aí Deus levanta Samuel, e através da vida de Samuel, a gente tem o que a gente acabou de cantar. A luz que se apagava, agora brilha, e cada vez brilha mais. Porque Samuel não só cresceu em sabedoria e espiritualidade, mas ele também cresceu em ministérios diante de Deus. Só que quando a gente olha para Eli, a gente observa um pai relaxado, um pai que sabia dos erros dos filhos, mas que passava a mão e acobertava. Ele se omitia do papel de corrigir. A Bíblia faz um alerta aos pais: vocês pais, não irritem seus filhos. E a gente tende a interpretar esse irritar no sentido de ser um pai chato demais, que cobra demais, que pesa demais, enquanto na verdade você irrita o seu filho quando muitas das vezes você se omite da função de pai ou de mãe. Quando você deixa o seu filho e sua filha ser relaxado nos estudos, mas eu não quero irritar ele, não. Tudo bem, você não vai irritar agora, mas no futuro você vai irritar ele bastante. Quando ele começar a ver oportunidades que ele gostaria, ele não tendo acesso, porque lá atrás tinha um pai e tinha uma mãe que foram omissos nessa área com ele. Percebe? Esse era Eli. Havia essa omissão no coração de Eli de não corrigir seus filhos com o fervor que a palavra de Deus pede. Quando você olha para Jó, você vê um pai diferente. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos se porventura houvessem pecado. O que quer dizer se porventura houvessem pecado? Jó está dizendo assim: Senhor, eu estou aqui para apresentar esse sacrifício a Ti, porque eu olho para os meus filhos e eu não vejo pecado, mas pode ser que eles tenham pecado onde eu não vi. Então, para que caso eles tenham pecado onde eu não vi e o Senhor não os consuma, eu quero apresentar esse sacrifício a Ti. Jó era um exemplo de pai zeloso, de pai cuidadoso. Jó, aqui, Eliú, que é o primeiro amigo de Jó a falar, provavelmente porque ele era o mais velho, Jó capítulo 12, verso 12, diz que a sabedoria vem pela idade. Está certo. Muito provavelmente por isso ele é o primeiro a se apresentar para Jó e começar a falar. E ele fala assim: Jó, você já fortificou joelhos que estavam cansados, ou seja, haviam pessoas que estavam mal das pernas em alguma área e você contribuiu para que aquela pessoa se reerguesse. Haviam pessoas que estavam desesperançosas, haviam pessoas que estavam abaladas emocionalmente por alguma coisa e você para essas pessoas foi conselheiro. Então nós temos um homem que era um exemplo de pai para aquela sociedade. Um homem que era exemplo de servo para aquela sociedade, que oferecia sacrifício se porventura os meus filhos houvessem pecado. E você tinha um homem que era reconhecido pelas suas obras. E quem faz isso não é Deus dizendo que Jó era um homem que ajudava os demais apenas. O primeiro amigo de Jó a se apresentar a ele reconhece os atributos dele de um homem de caráter e de índole perfeitos. Você ajudou quem precisava. Você fortificou quem estava fraco. Você cuidou da espiritualidade dos seus filhos. Até aqui ele vem num discurso maravilhoso para Jó. A forma que ele se apresenta para Jó é uma forma muito preocupada. É como se eu soubesse que aqui no meio Mariazinha está passando por muita dificuldade. Mas eu sei que existem traços do caráter de Mariazinha que precisam ser mudados. Só que antes de eu falar para Mariazinha os traços que precisam ser mudados, eu preciso entender que ela está passando por uma situação de dificuldade. Quando ele chega para Jó, ele fala assim: Jó, se eu te falar alguma coisa agora, você vai ficar chateado. Mas como que eu posso conter as palavras depois de tanto desabafo que você fez? Jó vinha de uma sequência de expressões amaldiçoando o dia em que havia nascido. Que aquele dia se transforma em trevas, que não haja luz, que não haja festa, que não haja alegria. Então, ele se apresenta para ele e fala: Jó, eu preciso te falar alguma coisa. Você é um homem de boa índole, de bom caráter, um homem que ajudou muitas pessoas, você é reconhecido por tudo que você é, por tudo que você fez. Só que a segunda parte do discurso de Elifaz é uma parte que predomina o meu e o seu pensamento com tudo que nós vemos e com tudo que nós ouvimos. Elifaz olhou para a situação de Jó e julgou a situação de Jó com base no entendimento que ele tinha. É muito difícil você encontrar um ser humano que faça julgamento de coisas livre de suas bagagens. Todas as vezes que eu e você olhamos para uma determinada coisa, nós olhamos para aquela situação com base nas nossas experiências. Vou te dar um exemplo. Há menos de um mês eu estava indo trabalhar de madrugada. E aí no caminho, uns 15 minutos depois que eu saí de casa, teve um acidente muito feio, entre 3 veículos.
E um dos veículos que era o mais grave, a moça havia sido arremessada para fora do carro e estava no chão. E aí uma ambulância que estava passando na hora, ela estava, os irmãos já devem ter visto, hoje os paramédicos andam com a roupa preparada pela questão do Covid. Então a ambulância que estava passando estava levando pessoas em situação de necessidade para o hospital por conta do Covid, a ambulância estava cheia. Mas como aquelas pessoas que estavam dentro da ambulância estavam estabilizadas, um dos paramédicos desceu para orientar as pessoas que estavam naquele acidente a não encostar nos demais. Perfeito, é ou não é? Maravilha. Mas e se você não soubesse que aquela ambulância está cheia, e se você não soubesse que aquele homem estava com aquelas pessoas lá dentro estabilizadas? Você corre o risco de pensar que ele era um irresponsável por deixar aquelas pessoas dentro da ambulância morrer, ou que ele era um irresponsável por não abrir aquela ambulância e colocar aquelas pessoas que estavam lá dentro. A minha carga de informações me faz entender que aquela ambulância estava cheia, que ele não tinha condição de socorrer aquelas pessoas, mas ele estava fazendo mais do que a obrigação dele. Ele estava fazendo mais do que a obrigação dele ao descer e orientar aquelas pessoas, porque ele já havia estabilizado quem estava dentro da ambulância. Percebe como uma mesma história tem diversos pontos de vista? Talvez você passando no lugar, você não tinha intenção de julgar mal a ninguém. Mas você olhando os familiares daquela vítima no chão desesperados, você talvez tomaria partido daquela pessoa. Você talvez, conhecendo o paramédico, tomaria partido do paramédico. A nossa carga de informações influencia a forma como nós vemos uma determinada situação. Lembra que eu te falei que até o livro de Jó havia uma ideia, uma concepção de que tudo acontece na relação de causa e efeito. Só sofre quem peca. Só tem o mal quem peca. E quando a gente chega em Jó, a gente percebe que as coisas não são bem assim. No livro de Jó, Deus começa a tratar o meu e o seu caráter com a forma como nós nos dirigimos ou julgamos aos demais. Deus começa a me orientar e te orientar que nem tudo é como nós pensamos ou como nós achamos. E que nem todas as pessoas vivem baseadas naquilo que nós entendemos por certo ou por errado. Existem N outras circunstâncias e situações. Uma prova disso são os advogados. Quando um advogado entra em defesa de um cliente, ele vai tentar de todas as formas uma brecha na lei que justifique a atitude de seu cliente. Em outras palavras, o que ele fez em primeira visão é errado, mas ele vai tentar explicar que havia uma possibilidade daquilo ser certo. Por quê? Olhando de outro ponto de vista, aquilo que ele fez era justificável. Percebe a diferença? Tá para nascer ou tá para existir coisa no mundo que vai nos decepcionar mais do que os seres humanos. Talvez eu e você amanhã ou depois sejamos Elifaz na vida de alguém. Talvez eu e você amanhã ou depois vamos olhar para a situação de alguém ou para a vida de alguém e vamos tentar julgar. Ah, fulano está doente dessa forma porque era isso, porque era aquilo, porque fazia isso, porque fazia aquilo. Ah, fulano está desempregado porque era assim, porque era assado. Enquanto na maioria das vezes as causas são conhecidas apenas pelo Senhor. Deus tinha uma intimidade com Jó e um propósito na vida de Jó. Eu não digo um propósito no sofrimento de Jó. O sofrimento de Jó foi uma parcialidade da vida de Jó. Se eu disser para você que o propósito de Deus na vida de Jó era o sofrimento que ele passou, eu estou jogando fora todo o sacrifício que ele fez pelos filhos, todos os joelhos que ele fortificou, todos os conselhos que ele deu. A vida de Jó era um propósito. O sofrimento era parte da vida de Jó e ele não definia quem Jó era de maneira totalitária. Então, que no meu e no seu coração nunca tenha o mesmo sentimento de Elifaz e tentar julgar a atitude, o comportamento, o coração do outro, baseado naquilo que eu acho certo ou acho errado. Percebe? Quando eu tento buscar causas do sofrimento na vida do outro, principalmente sem ser perguntado, que é o que na maioria das vezes acontece, eu começo a ocupar uma posição que não é minha. Eu começo a fazer exatamente aquilo que Deus diz que eu não devo fazer, que é julgar o outro. Todos nós somos orientados pela palavra em todas as nossas programações, sejam aqui presenciais ou virtuais. E Deus tem falado conosco todo o tempo, de maneira irrestrita a todos, a mesma palavra. Porque em um determinado dia nós seremos julgados por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Pega todos os exemplos que eu te dei, você vai ser julgado por tudo que você fez ou por tudo que você deixou de fazer. Não cabe a mim te dar esse julgamento. Não cabe a você me dar esse julgamento.
Cabe a mim e a você cuidarmos da nossa espiritualidade. Essa diz respeito a mim e a você. A Bíblia vai dizer que muitas vezes nós olhamos um cisco no olho do irmão e não olhamos uma trave no nosso olho. Um pedaço de madeira bem grande no meu e no seu olho a gente não vê, mas a gente vê um cisco no olho do irmão. Por que a gente tem essa facilidade? Por que faz parte do meu e do seu caráter olhar para o outro e tentar julgar a situação que ele vive? Justamente pela relação de causa e efeito. E Deus me convida e te convida a deixar as relações de causa e efeito para Ele. E a mim e a você apenas servirmos de pessoas que saibam acolher e que saibam ajudar. Que haja parte do caráter de Jó, fortificar o joelho cansado, aconselhar quem pede conselho, saber dar assistência para aqueles que precisam, cuidar dos próprios filhos como Jó fazia. Jó não oferecia sacrifício pelo filho de ninguém, ele oferecia pelos seus. Porque ele estava preocupado com os seus, porque os seus estavam debaixo das suas mãos. Os seus ele podia orientar, ele podia cuidar. Muita atenção quando o comportamento do filho de A ou de B te chamar a atenção. Porque às vezes pode ser o reflexo do comportamento do seu filho que você não corrigiu. Pode ser a falta de espiritualidade com a sua casa que você não corrigiu. Às vezes você está muito preocupado com o comportamento que o outro está tendo. E se o outro está tendo um comportamento que o conduz à perdição e ao inferno, a palavra dará cabo da correção. A mim e a você cabe o papel de, quando solicitados, sabermos aconselhar. E quando não solicitados, sabermos orar. Ficou claro até aqui? Amém. Mas existe também um outro lado dentro dessa história. Talvez eu, muito provavelmente você, assim como eu, já passou pela situação de estar na condição de Jó. Chega alguém e fala alguma coisa que não é verdade. Chega alguém e fala alguma coisa, mas essa pessoa não tem conhecimento da situação por um todo. Chega alguém e fala alguma coisa sem saber. Chega alguém e fala alguma coisa conhecendo o livro só pela capa. Eu posso te garantir que se você pegar um livro e ler ele 2, 3 vezes, você vai observar detalhes diferentes. E quem sou eu para olhar para você e te julgar pela capa? Ou quem é você para olhar para mim e julgar pela capa? Então eu tenho certeza que muito provavelmente você já se viu na situação de Jó. Tendo feito as coisas conforme Deus espera, passando por dificuldades e alguém que não sabe entender ou que não tem a visão que Deus tem, porque Deus não vê como o homem vê nessa visão de causa e efeito, e alguém te julga ou alguém não te compreende. Talvez esse alguém seja sua esposa, talvez esse alguém seja seu marido, seja seu filho, seja sua filha, que exige coisas que você não tem condição de dar, que exige recursos que você não tem, que exige comportamentos que você não tem condição de fazer. Talvez alguém na sua vida se comporte como ele faz. E se alguém na sua vida se comporte como ele faz, talvez essa não seja a sua realidade hoje, mas tenha certeza que vai ser um dia, entenda que existe uma saída, que é você tirar os olhos de ele faz e olhar para aquele que é o seu amigo verdadeiro, que não falha, e não sou eu. Ou ele tirar os olhos daquele que está te acusando e olhar para aquele que é seu amigo verdadeiro e não falha, e não é esse primeiro nome que veio na sua mente de pessoa humana. Não é o seu irmão, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho que você considera como um amigo, não é esse o seu amigo perfeito. Eu torno a te dizer, está para nascer ou existir algo que nos frustre e nos decepcione mais do que o ser humano. Mas compreenda que todo ser humano é criatura. E Deus nos convida a adorarmos aquele que é o nosso Criador, porque esse é perfeito. Uma das argumentações que ele faz para Jó é que Deus estava longe demais e não se preocupava com as causas de Jó. Olha o tamanho do universo, olha o tamanho das construções, olha o tamanho dos países, olha o tamanho das coisas que existem, olha o tamanho daquela montanha, olha o tamanho do mar. Olha quantos litros d'água tem ali. Você acha que um Deus que fez todas essas coisas vai se preocupar com a vida de um homem miserável que está passando por dificuldade? E a resposta é sim, existe um Deus que se preocupa, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Abaixo da criação dos anjos, tendo total assistência pelo Espírito de Deus, o homem só foi colocado no Éden depois que toda a estrutura havia sido feita, e esse mesmo cuidado de preparo se manifesta para mim e para você. Mas pastor, os meus pais falharam comigo, a minha mãe, o meu irmão, os meus amigos falharam comigo, e aí Deus diz para você, pode um pai ou uma mãe se esquecer do próprio filho, mas eu todavia jamais te esquecerei. Esse é o seu amigo verdadeiro e fiel. Nada na sua vida vai substituir o seu relacionamento direto com o Senhor Jesus, que acontece através da oração, da súplica e do jejum.
Não abandone o conhecimento do caráter de Deus através da palavra e esconder-se diante da presença dele através da oração e do jejum. Essas são as nossas estratégias para fugirmos daqueles que se colocam em direção a nós como ele faz, para fugirmos de sermos como ele faz e estarmos alinhados com Deus, para vivermos a vontade dele e sermos abençoadores como Jó foi. Enquanto Jó teve condição de abençoar, ele foi um abençoador. Deus quer fazer da sua vida a vida de um abençoador. Deus não tem prazer no seu sofrimento. O propósito de Deus na vida de Jó não foi o sofrimento. A vida de Jó era o propósito de Deus. Jó era uma bênção antes do sofrimento e permaneceu uma bênção depois do sofrimento. Que as tribulações e as angústias na minha e na sua vida sirvam para nos tornarem servos e servas cada vez melhores, mas em todo tempo abençoadores daqueles que precisam. Que haja em nós manifestação de misericórdia com aqueles que necessitam. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus eterno, bondoso Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor, Jesus, porque a Tua palavra permanece viva nos nossos corações. Que jamais nas nossas vidas nós venhamos ocupar a posição de Ele faz e termos pressa em julgar alguém ou a dor do próximo. Mas que em contrapartida, Senhor, se nos virmos acusados, se nos virmos perseguidos ou apedrejados espiritualmente, que haja em nós o mesmo comportamento de Jó e possamos buscar em Tua presença a bênção e a guarita de um Deus que nos preserva, que cuida, que salva, que liberta e que prepara mansões celestiais para aquele encontro do grande dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo, seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.